Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar desse empate entre Amazonas e Paysandu, jogo realizado em Manaus, no estádio Carlos Amit, gente. Uma briga direta na parte de baixo da tabela, né, que terminou em 1-1. Tecnicamente falando, pessoal, esse resultado foi ruim para o Amazonas e todo mundo sabe o porquê, porque o time está numa briga para sair da zona de rebaixamento e a gente estava falando aí de um adversário direto nessa briga contra a queda, que é o Paysandu, que também está lutando pelo mesmo objetivo, né, para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Só que a gente precisa ter um olhar para esse jogo, um olhar que vá além do empate em si, né, a gente, além do resultado, além do placar. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Meus amigos, minhas amigas, vocês que estão conhecendo agora aqui o nosso canal, o canal do Leandro Lima, ou você que já está frequentando aqui, você que já está assistindo os vídeos, que está comentando, mas que ainda não está inscrito, te peço essa gentileza, hein? Se inscreve no canal para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, para a gente chegar cada vez mais longe. Estou gostando demais dos comentários da galera, a galera está comentando direto aqui, isso é muito bom para a gente também, gosto muito da participação de vocês, leio todos os comentários, e também peço que vocês deixem aquele like maroto. Se não gostar, dá o dislike mesmo, problema de vocês. Mas é claro que o like é muito bom. E também compartilha, bicho. Compartilha esse vídeo para geral, manda para os seus amigos, para os inimigos, para sua sogra, para o seu sogro. Enfim, manda para geral, para a gente chegar cada vez mais longe. Mas pessoal, se tem alguém que saiu lucrando nesse jogo, pelo menos na minha visão, esse lucro foi todo para o Paysandu. Primeiro, assim, o cara diz, porra, mas o Paysandu saiu na frente, né, marcou o primeiro gol, poderia ter vencido a partida? Sim, poderia ter vencido essa partida, né? Ele abre o time placar, o time paraense abre o placar com o Diogo Oliveira, né, acaba perdendo depois um jogador com uma expulsão, que foi o argentino Joaquim Novillo, acho que é isso, né, Joaquim Novillo, ou Novillo, né, para o espanhol. E quando ele perde esse jogador, né, ele fica evidentemente com um a menos, e aí o Amazonas começa a aproveitar, né, os espaços, né? A verdade é que o Amazonas ele tomou conta do jogo, né, criou uma quantidade enorme de jogadas, né? É um problema que o Amazonas tem. Olha meu cafezinho aqui maroto. Isso a gente tem que falar com relação a finalizar, a colocar a bola para dentro do gol. Por exemplo, só nas estatísticas aqui, o clube teve 22 chutes para fora, ou seja, é muita coisa. O time, não dá para dizer que o time não criou. Isso é uma coisa que a gente tem que bater o pé aqui. Só que esse volume de erros, pessoal, ainda é muito grande, né? Tanto que o empate, propriamente dito, do jogo, só saiu de um gol contra, né, do Anderson Leite. Então, assim, eu pessoalmente acho que para o volume que criou de jogadas, para as oportunidades que teve, né, mandar 22 bolas para fora é muita coisa. Chutes a gol mesmo, nas estatísticas aqui desse jogo, o Amazonas deu 4, né, 4 chutes a gols. E pelo menos 2 vezes nesses 4 chutes, o goleiro Gabriel Mesquita, né, fez defesas espetaculares. Eu acho que foi assim, um dos destaques dessa partida, realmente o que fez o goleiro do Paysandu. E ainda nessa ideia de mostrar que o Amazonas realmente teve um volume muito maior de jogo, é só a gente olhar para os números estatísticos da posse de bola. O Amazonas teve 69% de posse de bola contra 31% do Paysandu. No início do vídeo eu falei para a gente olhar para esse jogo além do placar. E uma coisa que a gente pode observar muito mais nesse time do Zanardi, pelo menos assim, ele está começando a pegar essa característica, né? Você vê um time com mais criatividade, né? No ataque, um ataque muito mais criativo. E essa criatividade, gente, passa, na minha opinião, principalmente pelos pés do Joaquim Torres, cara. Ali pela direita, o cara inferniza os adversários. Então, um jogador que eu acho que está agregando demais, já falei isso aqui no vídeo. Agora é aquela história, não adianta ele criar, mandar a bola para a galera ali, se a galera não botar a bola para dentro. E vamos falar da tabela de classificação, porque a parte boa é que o Amazonas, né, não está mais na lanterna, está na 18ª posição, e a parte melhor ainda é que se a gente olhar ali
na zona de rebaixamento no Z4, tá todo mundo igual praticamente, gente. Tirando a Ferroviária, que tem 19 pontos e que tá na 17ª posição, para baixo ali, tá todo mundo com 18. Amazonas está com 18, Botafogo de Ribeirão Preto está com 18, Volta Redonda está com 18. E o primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o próprio Paysandu, com 19 pontos. Ou seja, pessoal, não é difícil, eu bato nessa tecla aqui no canal já tem um tempo, não é difícil sair dessa zona de rebaixamento. Matematicamente falando, se você pega e mete uma sequência de 3 vitórias seguidas, o negócio acontece, a coisa vira e dá para o time sair da zona de rebaixamento. Porém, é aquela história, tem que ter essa sequência. Encerramos aí a 18ª rodada e agora vem a 19ª rodada, e com a 19ª rodada a gente tem o fim simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? E o jogo que fecha essa rodada para o Amazonas é o jogo contra o Curitiba, que vai ser nesse domingo, dia 27, aqui, lá no Couto Pereira, né? Aqui não, lá no Couto Pereira vai ser esse jogo, um jogo dificílimo, porque a gente está falando do Curitiba, que hoje, na 18ª rodada, ele fecha a sua participação nessa rodada como vice-líder da competição. Porque embora a gente tenha jogos nessa quinta-feira ainda entre o Botafogo de Ribeirão Preto e o Criciúma, Remo e Avaí, isso não vai mudar a posição aqui na liderança do campeonato brasileiro. Então, o que o Amazonas tem que fazer nesse último jogo, né? Acabou tendo um resultado ruim em casa? Sim, teve um resultado ruim em casa. Mas ele tem que se espelhar, de repente, até no próprio Paysandu, que foi lá no Couto Pereira e enfiou-lhe uma sapatada de 5-2 no Curitiba, quando o Curitiba aí estava liderando a competição. Acho que a postura tem que ser essa. Tem que acreditar e tem que, principalmente, somar pontos, né? Tem que somar pontos, porque se vence esse jogo contra o Curitiba fora de casa, o Amazonas vai fechar o turno aí com 21 pontos, o que seria, assim, não seria o ideal ainda, mas pelo menos está cada vez mais próximo de resolver a sua vida ali na saída da zona de rebaixamento. É isso, pessoal. Então, vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos desse jogo. Espero que o Amazonas consiga trazer essa vitória fora de casa, que vai ser muito importante para a manutenção do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, ainda é cedo para a gente falar sobre isso, porque a gente tem um segundo turno inteiro pela frente, vai ter muito jogo bom, mas é assim, se vencer esse jogo contra o Curitiba, certamente vai dar uma injeção de ânimo, de gás no time, e é isso que esse time precisa agora. Vamos que o futebol não para.